Fala galera, estamos aqui mais uma vez com o seu, com o nosso Criminalistas em Ação. Do lado de cá, doutor Zema. Aqui, doutor Joab Sobrinho. E hoje nós temos um assunto polêmico. Gente, tá circulando um vídeo na internet que o título é Fim do Jogo para Alexandre de Moraes. Gente, esse vídeo tá dando o que falar. Um vídeo que tem ali como seu autor o desembargador federal aposentado, recentemente aposentado, Sebastião Coelho da Silva, que defende a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Joab. Então, pode ou não pode? Então, doutor Zema, começar com polêmica logo no começo do vídeo é complicado, mas é um caso de polêmica. O que acontece? O desembargador lá aposentado, hoje aposentado, sustenta que o ministro Alexandre de Moraes só vai resolver a situação se ele for preso. Por quê? Ele está fazendo, como todo mundo já sabe, várias arbitrariedades com direito. Ele fala, inclusive, do descontentamento de 80% da classe entre desembargadores e juízes de primeira instância e segunda instância. Ele também comenta que os promotores, o Ministério Público também está insatisfeito, o caso da fake news. Então, eles estão muito insatisfeitos com o que vem acontecendo nos julgamentos feitos no STF. Um caso recente aí do nosso atual presidente aí que ganhou as eleições. Ele, quando foi feito o julgamento, descondenando ele, tirando a credibilidade de juízes, de desembargadores, passou por vários juízes, e aí o STF, numa manobra, descondenou o atual presidente, agora o presidente eleito, e aí isso já foi feito um descontentamento entre a classe, e aí os magistrados começaram a olhar o Supremo de uma forma diferenciada, e hoje um desembargador se aposenta e, nesse momento, ele faz aquela declaração de que o Alexandre de Moraes deve ser preso pelas condutas ora praticadas. São condutas que ele, inclusive, diz que está em flagrante delito, que deve ser preso agora porque está cometendo o crime. E aí ele narra várias situações, inclusive pedindo que o Exército faça isso, mas eu acho que vai causar muita polêmica ainda na jurisprudência, porque nós temos alguns fatos a poder ponderar. Eu queria ouvir um pouco a respeito do que você acha dessa situação, da fala do desembargador. Ele foi um corregedor do TSE, ele não é um qualquer que está falando, é um cara, ele tem uma carreira jurídica brilhante, ele foi juiz de carreira, desembargador, muitos anos, e agora resolveu se aposentar antecipadamente e começar a engrossar o tom pedindo a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, doutor Joab, galera, eu venho falando isso há bastante tempo. A credibilidade de algumas instituições tem estado em xeque. A credibilidade da polícia militar, eu tenho gravado vídeos, reiteradamente eu tenho falado, a polícia militar, ela precisa fazer uma autoanálise. Por quê? Sofre por conta de alguns superiores, ou alguns comandantes, ou alguns líderes da polícia militar, o soldado que é um policial militar que tá lá na ponta, o cara tá sofrendo pra caramba, carregando em si o peso de uma instituição que está cheia de problema. A Guarda Municipal tem falado sobre isso por causa de responsabilidade de prefeito e de alguns líderes, algumas pessoas que lideram as guardas municipais. A Guarda Municipal tem uma péssima reputação junto ao povo, porque a imagem, toda vez que você pensa num guarda municipal, você pensa num cara com cacetete dando porrada em camelô que tá na rua, é a imagem que vem na cabeça. Imagina a Guarda Municipal, imagina, é isso que vem na sua cabeça. E na magistratura não é diferente disso. Tem o magistrado que o cara nunca se corrompeu, que o cara é um cara sério, que um cara vive ali com seu dinheirinho, trabalha sério, não vende sentença, não usa de política nem para poder crescer dentro da carreira da magistratura e nem para poder reformar suas decisões. E aí, uma outra classe, né, de desembargadores, de ministros, quando começam a fazer literalmente merda, colocam em xeque toda uma carreira da magistratura. Então o cara que ele foi fazer a prova da magistratura, que quando ele falou assim, mamãe, eu sou juiz, e pra família era um orgulho de ser juiz, ou se o cara fala que é juiz dentro de um avião, se o cara fala que é juiz, que é desembargador, ou o cara fala que é ministro num restaurante, todo mundo bota ele pra fora na base abordoada. Ou seja, o que acontece é que todas as carreiras sofrem
quando alguns que a representam começam a ter decisões equivocadas ou começam a agir de forma ilegal. Então não era diferente. O desembargador começou a sentir na pele essa repulsa, né, do seu cargo, essa desaprovação popular do seu cargo, essa autoanálise que o Supremo Tribunal Federal tem sido convidado a fazer diariamente, dioturnamente. O Supremo Tribunal Federal tem sido convidado a fazer uma autoanálise de suas ações nos últimos tempos. O tribunal se recusa a fazer isso, caso pelo contrário, segue em linha reta ao enfrentamento aos próprios preceitos constitucionais. Então isso causou ao desembargador um dia de fúria, quando ali no ato da sua aposentadoria ele falou: estou me aposentando, mas estou me aposentando, e aí ele já lavou roupa suja pra caramba no dia da sua aposentadoria, que era um prenúncio do que ele fez agora. Doutor Zema, deixa eu só fazer uma parte. Eu preciso te dizer isso porque realmente é a coisa que eu mais gosto de falar no nosso programa, é polêmica. Vou deixar uma polêmica para o doutor responder agora. Se acontecesse como o desembargador lá, aposentado, ou agora aposentado, disse que as Forças Armadas deveriam prender o ministro Alexandre de Moraes, ele sendo preso pelas Forças Armadas, a pergunta que eu te faço: quem é que vai fazer a audiência de custódia? Eita! Quem é vai fazer a audiência de custódia? Pergunta de 5 milhões. Quem é que vai julgar a legalidade desta prisão? Então vamos lá. Ele utiliza ali, né, quando a Constituição fala que qualquer um do povo, pessoa que tem o direito, tem o dever, o cidadão não tem um dever. O cidadão pode, qualquer um do povo, contemplando alguém que está em estado de flagrante, pode prender, pode dar voz de prisão, qualquer um do povo. Ele fala: qualquer um do povo já poderia dar voz de prisão para o ministro Alexandre de Moraes, mas eu acredito que o presidente da República deva fazê-lo. E aí sim, convocar as Forças Armadas e dar voz de prisão para Alexandre de Moraes. Mas é claro, ali, número 1, ele, por ser ministro do Supremo Tribunal Federal, mesmo ele estando em estado de flagrante, ele poderia ser conduzido para a delegacia. Ele poderia ser, pelo crime que ele está cometendo, pelos crimes que ele está cometendo, ele poderia ali, que na verdade é abuso de autoridade, pelo crime de abuso de autoridade, ele poderia ser preso em sala do Estado Maior. Quem vai fazer isso, doutor? Quem hoje tem a coragem de prender um ministro do Supremo Tribunal Federal em estado de flagrância? Ninguém. Acho que seria inexequível isso. Hoje é inexequível. Agora, o que pode ser feito? O Senado pode pedir o impeachment dele. Sim. O Senado pode entrar com impeachment e deve, inclusive, entrar com impeachment. Eu não sei se o meu colega teve a notícia desastrosa do bloqueio que ele fez dos caminhoneiros. Ele mandou bloquear as contas de quem tivesse o nome dos caminhões e ele desastrosamente bloqueou a Rodobens. Ou seja, as contas da Rodobens foram bloqueadas porque ele não observou que os caminhões eram financiados, ou seja, estava em nome do banco, não dos caminhoneiros, e aí, como ele mandou bloquear as contas do proprietário do caminhão, acabou sendo bloqueadas as contas da Rodobens. E aí que vem novamente a discussão do mundo jurídico. Ele é a vítima, ele inicia o processo, ele investiga, ele toma as decisões, ele não escuta ninguém. E aí acaba transbordando em prejuízos de cifras altíssimas para grandes empresas, grandes empresários. E aí eu te pergunto, como é que fica essa relação? Se tiver que entrar com uma ação de indenização por violação ao direito de uma empresa, de um empresário, quem é que vai julgar isso? Vai ser um juiz de primeira instância, porque eu não tenho foro de prerrogativa. Quem tem foro, as pessoas que têm foro de prerrogativa, nós sabemos, né? Está elencado na Constituição lá, são os senadores, deputados federais. Não tem, eu como cidadão não tenho, mas se eu sou empresário e tenho minha conta bloqueada ilegalmente por determinação de um ministro, quero entrar com uma ação de indenizatória, vai ser um juiz de primeira instância. E esse juiz de primeira instância, ele vai poder analisar esse caso através de você sabendo que é um ministro que está cometendo esse ilícito? Não, de maneira nenhuma. Eu acho que se fosse instaurado esse procedimento, ele deveria ser presidido pela própria presidente Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, gente, olha só, tem me perguntado muito hoje nas mídias sociais, Zema, qual é o motivo, por que o ministro Alexandre de Moraes tem feito o que tem feito? Ou seja, aviltado a própria Constituição em nome de preceitos, de garantir preceitos constitucionais.
porque me parece uma antítese. Tem um livro que ele fala, gente, sobre esse paradoxo, chamado Paradoxo das Liberdades. No autor desse livro, ele fala o seguinte, que poderia o exercício da própria liberdade derrubar a democracia? Ou seja, a liberdade é um direito democrático e, em sendo a liberdade um direito democrático, dessa liberdade ela pode derrubar a própria democracia? Ou seja, as pessoas podem ser tão livres a ponto de afrontar a democracia? Ou seja, a liberdade chegou, segundo esse entendimento, essa corrente do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de um povo, ela não pode ser tão gigante a ponto de derrubar as instituições democráticas. Então isso chama-se paradoxo das liberdades, ou seja, ainda que haja liberdade, ela não pode ser tão grande a ponto de derrubar a democracia. E é disso que se trata hoje. É disso que se trata. Hoje o Supremo Tribunal Federal, ele tenta colocar um freio nas liberdades, porque ele sabe que a liberdade que nós temos hoje é uma liberdade, inclusive, de questionar as instituições ditas democráticas. E eu acredito que o paradoxo das liberdades, o doutor Joab, ele traz algo para a gente pensar, que eu concordo e eu acho que a minha liberdade tem que ser suficiente até mesmo para poder contestar as instituições democráticas. E não como o Supremo Tribunal Federal quer, que a minha liberdade, quando ela pode ser plena até eu questionar as instituições democráticas. Chega ali, ela não pode mais ser plena, ela tem que ser barrada, ela tem que ser tolhida. Doutor Zemba, eu vou trazer mais um caso aqui, recente, que me deixou aterrorizado. Foi de um cancelamento de um passaporte. Cancelado um passaporte de um repórter que foi contra o ministro Alexandre de Moraes com as suas atitudes. Ele está nos Estados Unidos. Eu não vou mencionar o nome dele, porque normalmente eles derrubam o canal quando você menciona o nome, mas foi cancelado, ou seja, ele, de ofício, determinou o cancelamento do passaporte. Aí a questão é, a jurisprudência está ficando ótima, a jurisprudência no Brasil, porque a gente não sabe como resolver os problemas que estão sendo criados agora pelo ministro Alexandre de Moraes. Ele é brasileiro nato, está fora do país, ele está sem passaporte, não tem como voltar para o Brasil, porque o passaporte é cancelado, o passaporte dele. Ele sequer respondeu um ato administrativo, ele sequer respondeu a um processo, não teve o passaporte suspenso, ele teve o passaporte cancelado. Como é que a gente resolve um brasileiro nato em outro país sem passaporte? Número um, que essa medida de cancelamento, preste atenção, ela é satisfativa. Porque ela não é uma medida que visa restringir, porque ela, quando você cancela um passaporte, teria que tirar outro passaporte, como você bem falou. Então, doutor, na verdade, é como se o ministro Alexandre de Moraes, dentro de um inquérito, vamos lá, gente, dentro de um inquérito onde é formada a culpa, você não pode tomar uma decisão que essa decisão ela seja definitiva dentro de um inquérito. Porque a culpa não foi formada, não foi denunciado, não foi sentenciado. Não tem um contraditório, não tem um contraditório, não tem ampla defesa, não tem a confirmação da turma, não tem nada. Ou seja, ele, antes disso tudo, ele toma uma decisão terminativa. E essa decisão não dá para desfazer, porque não dá para se descancelar. Aí você tem que refazer o procedimento todo de novo. Como que ele faria no futuro? Então, beleza, daqui a 6 meses, porque se é um processo judicial, daqui a 6 meses o ministro Alexandre de Moraes pode falar assim, gente, realmente depois de fim da instrução criminal, resolvo absolver fulano de tal, porque ficou provado nos autos que ele não cometeu o crime. Ué, não pode? Pode. Se é um inquérito... Pode ter uma absolvição. E quando tiver a absolvição, o que ele vai falar? Eu descancelo o passaporte? Não tem como. Descondenado já houve. Eu não me surpreendo se isso acontecer. Se tiver descancelamento. Não me faça essa pergunta. Então a medida, ela me parece que ela carece de tecnicidade. Eu acho que suspender um efeito suspensivo que pudesse, ao término da ação criminal, ele ser revisto, beleza, doutor, seria mais adequado. Mais uma vez, eu nem entendo pela uma medida dessa provisória de suspensão, porque ele está fora do país.
Você está deixando um brasileiro fora do país de forma irregular, você tornou ele irregular num país vizinho por conta de uma atitude provisória ou definitiva que seja arbitrada por um ministro que não observou o contraditório nem ampla defesa. A coisa realmente está descambando para destruir a jurisprudência no Brasil. Os juízes aqui de baixo não terão norte para seguir em casos semelhantes, porque é o que eu estou te falando. Na Constituição está descrito na Constituição. Não haverá tribunal de exceção. E nós estamos criando tribunais. O Alexandre está criando tribunais para esse eu quero julgar, esse eu não quero julgar. Basta discordar do eminente ministro. Isso é muito perigoso. E aí o que me parece que se aproxima, que parece uma briga de adolescentes, né? Ou uma briga de bêbados, né? Onde vale chute no saco, dedo no olho, tá valendo tudo. Ou seja, para você conseguir o seu desidério, vale tudo. O que me parece que a questão de examinar a medida legal, eu acho que já não é mais importante. A grande questão é, eu quero fazer um mal ao fulano de tal, e o que eu posso fazer? Vamos cancelar, que isso vai trazer um dano para ele? Então vamos embora cancelar. A legalidade, isso aí já... Me perguntaram, as rotas de amigos, o pessoal sempre pergunta para os advogados, sobra pra gente, né? Me perguntaram por que ele, se ele está fazendo as coisas erradas, por que os outros ministros não barram isso? E eu tive um insight para responder para eles o seguinte: percebe-se que muitos dos ministros que estão ali, compõem ali o Supremo Tribunal Federal, não concordam plenamente com as atitudes do Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes. Mas, entretanto, eles não tiram a força dele para entender que o Supremo, na visão deles, está sendo atacado. E para preservar aquela autonomia, aquele poder, aquela hierarquia que eles colocaram, que o Supremo Tribunal Federal é o topo da justiça, eles acabam corroborando e se omitindo em dizer que aqueles atos praticados pelo seu colega estão sendo os violadores da democracia e do direito do cidadão. Então, assim, eles acabaram se acovardando, não, eles acabaram anuindo para mostrar a força do Supremo Tribunal Federal, mesmo não concordando 100% naquilo que o eminente ministro Alexandre de Moraes tem praticado e feito. Mas para poder se restabelecer a dignidade, para se restabelecer o decoro, para se restabelecer ali o nome dessa corte, eu acho que, doutor, nos próximos 50, nos próximos 100 anos, estaremos falando ainda, depois de nós, os nossos filhos estarão falando ainda sobre esse período nebuloso que nós passamos aqui no Brasil, e eu acho que o remédio que o Supremo Tribunal está dando para o que eles chamam de ataque é muito mais danoso para a própria instituição do que enfrentar o ataque. Então, ao contrário de ela enfrentar o ataque de peito aberto, dando a solução dos litígios, mostrando que é imparcial, agindo com imparcialidade, dando a Pedro o que é de Pedro, dando a Paulo o que é de Paulo, o mesmo pau que dá em Chico, dá em Francisco. Ao contrário disso, a corte ela resolveu enfrentar quem a argumenta e não o direito que ela deveria defender. Então o caminho é o contrário. O caminho é, vamos mostrar que o direito que defendemos e que juramos defender e que aquela chama continua acesa. E não a gente agora partir para um caça às bruxas de quem está questionando. Então eu acho que o enfrentamento que ocorre da maneira errada. Eu tenho visto, eu tenho alguns amigos magistrados, juízes, né, de carreira, que eles, quando nas suas varas de origem, eles julgavam de uma forma independente, aquela forma de, muitas vezes, muito rigorosa, outros um pouco mais brandos, mas que quando chegaram à ascensão e foram para uma Câmara, foram para o Tribunal de Justiça como desembargadores, mudaram completamente, e aí você parava e estranhava, mas agora ele ficou garantista, outro ficou mais rigoroso, dependendo da Câmara que caía. E aí nós começamos a perceber que eles começavam a conversar de novo algumas coisas, porque tinham um colegiado. Eles, mesmo que não concordassem, muitas vezes eles seguiam o voto para não derrubar lá, para não dar a chance de ter um recurso, de ter um embargos lá por conta de estar 2-1. Então eles... naquele processo, ele não discordava 100%, mas não concordava 100%, mas não ia se opor. Então, o colegiado ele serve para você tomar decisões mais acertadas. Nós temos no Supremo Tribunal Federal hoje um colegiado ali, nós temos 2 turmas, nós temos vários, são 11 ministros. Eu acho que esses atos que estão sendo perpetrados por um único ministro
deveria sim ser levado para o pleno, ter discussão ampla, antes de ser tomadas essas decisões aleatoriamente, de forma prematura. Qualquer tipo de informação que chega lá, ele já toma a decisão, ele nem vai averiguar, como foi o caso aí, ó, ele mandou bloquear as contas dos proprietários do caminhão, bloqueou a conta da Rodobens, ou seja, de uma empresa, que é um banco, que deve ter tido um prejuízo milionário, porque, na realidade, ele não teve a conta bloqueada por determinados valores, foi um todo, e ela tem que pagar os prêmios, os consórcios, tudo que ela hoje faz parte do seu negócio. Ele teve lá a paralisação e nós sabemos que bloquear é apertar um botãozinho. Para desbloquear são ofícios, são petições, é entrada em fila, ou seja, muitas vezes o dano é muito grande. Você para uma máquina por conta de um erro grosseiro, por não ter respeitado um colegiado, um todo. Eu acho que deve ser sim, o colegiado deve se reunir, conversar com o eminente ministro, tentar mostrar a força una, mas uma força que todos falem juntos, porque ficar tomando decisão o tempo todo sozinho, eu acho que isso aí realmente está repercutindo muito mal, o dano à sociedade é muito grande, e isso fatalmente vai transbordar no Senado, e lá no Senado, ano que vem, a coisa realmente não vai ficar legal pela posição, pela composição do Senado, que está se avizinhando e está se mostrando para as pessoas hoje, sociedade, que vai haver vários pedidos de impeachment realmente contra o eminente ministro. Só voltando aqui na questão do desembargador Sebastião Coelho da Silva, eu quero registrar que ele foi muito respeitoso durante as suas argumentações. Isso aí é importante, seria um novo capítulo, né? Porque algumas pessoas começaram lá, na hora que ele começou a pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, e aí algumas pessoas começaram a ovacionar, gritar, e aquelas palavras de ordem começaram a ser ditas. Ele falou: silêncio, silêncio, vamos segurar, galera, vamos segurar. Não quero ninguém aqui xingando o ministro, vamos agir com respeito. Nem cartazes, ele não quis cartazes, ele foi muito claro: não quero cartazes dizendo que tem que fechar o STF, não quero xingamentos aos ministros, é uma opinião minha. E assim, o que foi muito, muito legal, porque ele simplesmente expressou o que muitos brasileiros hoje têm vontade de dizer e têm medo. Por quê? Porque está sendo cerceado hoje o seu direito, a liberdade de se expressar, de concordar ou discordar de quem quer que seja. E aí, isso é muito importante, gente, porque hoje quem está pedindo, quem pede intervenção, quem pede qualquer medida contra ministro do Supremo Tribunal Federal ou sobre o próprio Supremo Tribunal Federal, hoje peca muito na questão da falta do zelo com as palavras. Então acaba caindo num lugar de mesmice, de que é maluco, de que é doido, e é isso. E eu acho que novas vozes como esse desembargador têm que aparecer, vozes mais ponderadas, que tragam o bom direito, que tragam a boa técnica, que tragam a reflexão, mas completamente despido dessa emoção, dessa emoção do povo, mas de forma técnica, de forma jurídica. Eu acho que nós precisamos de mais combatentes, né, na trincheira ao nosso lado, mostrando as ilegalidades, mas de forma técnica, até mesmo para que o vídeo possa rodar bem em todas as plataformas e que esse vídeo não seja derrubado, porque na medida que você começa uma exasperação muito grande, o vídeo vai ser derrubado, e para que as emissoras de TV também possam replicar o conteúdo. Então esse conteúdo tem que ser um conteúdo mais sério. Então eu quero aqui parabenizar o ilustríssimo desembargador e conclamar aqui que outras pessoas, outras vozes que tenham toda esse tempero, venha bradar junto com a gente e engrossar esse coro de pessoas aí que estão assim completamente estupefatas com o Supremo Tribunal Federal e com o ministro Alexandre de Moraes. Sempre dizendo que nós não temos paixão política nenhuma e nada contra o Supremo Tribunal Federal, mas sim o compromisso e o juramento de defender a sociedade e de respeitar todas as leis que aqui no nosso país estão vigorando. Então você que chegou até aqui nesse vídeo, já vou pedir a você, deixe seu comentário, coloca pra gente novas pautas, conteúdos que você quer que a gente faça. Nós lemos exatamente todos os comentários. Compartilha esse vídeo para que mais pessoas recebam, para que a plataforma distribua legal esses vídeos. Valeu? E lembre-se que eu só dou coraçãozinho para quem faz comentário, mas não pode dizer que o Dr. Zema é bonito, porque isso é mentira. Continue dizendo que eu sou lindo e até o próximo programa.